Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o que é o padrão POSIX. Para quem está começando no Linux, acaba se deparando com esse tema POSIX. O que seria esse padrão POSIX? Não é software, não é sistema, tá? É um conjunto de normas definidas, para garantir a compatibilidade de sistemas do tipo Unix, Linux, BSD e entre outros sistemas. Então eu vou dar uma definida aqui para vocês o que é esse padrão POSIX. POSIX vem de Portable Operating System Interface e ele é um conjunto de padrões definidos pela IEEE com o objetivo de garantir a compatibilidade entre sistemas operacionais do tipo Unix. Eles definem interfaces de programação, utilitários e comportamentos esperados de comandos de terminal, visando portabilidade entre plataformas e compatibilidade também. Ele é um conjunto de especificações mantido pela IEEE e pela The Open Group. Ele é publicado oficialmente como IEEE STD 1003.1. Criado para padronizar interfaces e comportamentos de sistemas operacionais do tipo Unix, garantindo que as aplicações possam ser portadas entre diferentes sistemas operacionais com o mínimo possível de modificações. Ele define uma interface e um ambiente padrão de sistema operacional, incluindo um interpretador de comandos ou shell e um conjunto de utilitários comuns, com o objetivo de garantir a portabilidade de aplicações no nível de código-fonte. Então, o que ele vai definir? Interfaces de programação em C, API. Chamadas e comportamento de sistema, fork, exec, read, write, open. Claro, são alguns exemplos, tem mais. Utilitários de linha de comando, no caso do bash, shell, bash e por aí vai. Comandos como echo, test, ls, cp, grep. E claro, tem muitos outros comandos. E também o comportamento do shell POSIX, que aí no caso seria os comandos básicos em shell, seria a sintaxe do shell. Também variáveis, redirecionamento, expansão e controle de fluxo. É isso aí então que o POSIX vai definir. O POSIX vai definir tudo isso aí. E são as normas que definem, esses comandos, essas chamadas de sistema, as interfaces de programação, tudo definido então por esse padrão. Claro, é uma norma que você pode seguir, para você criar o teu software ou o teu sistema. E aqui no final marca, que o POSIX ele não é um software, ele não é um sistema, mas ele é um padrão de compatibilidade. Um sistema pode ser ou não compatível com o POSIX. Se seguir essas normas, ele vai ser compatível. Se não seguir essas normas, ele não vai ser compatível com o POSIX. Que eu saiba, o Windows ele não é POSIX, E de resto, eu acho a maioria dos sistemas, segue um certo padrão POSIX. O Android eu não sei, mas eu acho que também não segue fielmente. Mas alguma coisa acaba puxando. Eu não consultei sobre o Android, sobre se ele segue muito esse padrão ou não. Ele é um pouco diferente, ele é um pouco à parte. Então, vamos então definir o que vai seguir o padrão POSIX, Os pacotes e os componentes do POSIX. Ele especifica um conjunto de comandos e utilitários essenciais que devem estar presentes em qualquer sistema compatível. Eles são agrupados especificamente dos seguintes pacotes. Você tem o Core Utils, você tem o Util Linux e tem alguns comandos separados, grep, sed, awk, find utils, gzip e tar. E tem muitos outros também definidos pelo POSIX, mas esses são os principais. Então, todo sistema que quer seguir o padrão POSIX, todo sistema que quer seguir o padrão de compatibilidade, vai ter que contar com esses pacotes considerados essenciais. Depois eu vou mostrar para vocês a documentação oficial do POSIX para vocês terem uma ideia da extensão das normas, abaixo no final vai ter alguns links que eu vou apresentar para vocês. Então tem as built-ins também, do shell que seguem o padrão POSIX.
Não estão todos aqui, mas esses são os mais comuns, esses são os de maior compatibilidade, esses são as built-ins do Shell mesmo. E aqui tem alguns utilitários POSIX, não tá tudo aqui, né? Isso aqui é só para dar um exemplo mesmo. Cat, CP, MV, RM, Touch, LS são do Core Utils. Aqui tem mais alguns do Core Utils, Red, Unique, Cut, TR, WC. Tem o Find Utils, Util Linux, né? Os Leap, Kill, PS, Nice Time, gzip, tar, AWK, sed, grep, que daí vai ter o grep, egrep, fgrep, basename, dirname também. Alguns comandos externos do Shell que seguem então o padrão POSIX. Tem o Shell POSIX Compilante, que seria o /bin/sh, que evitam extensões específicas de Shell como bash ou zsh. Tem uns mais POSIX ainda, né? Tem o dash e tem o ash. E são também que seguem bastante o padrão POSIX, além do SH. Eu não mostrei aqui, mas tem esses aí também. Aqui tem alguns exemplos de... Eu peguei como exemplo o bash, né? Que seriam os bashismos em relação ao POSIX. Por quê? A maioria dos sistemas adotam o bash como shell padrão. Só que, além dos recursos em POSIX, ele ainda tem algumas funcionalidades extras. E é importante você saber a diferença. Claro, existem ferramentas que te ajudam, né, a fazer essa verificação, que é o Shell Check. Eu vou mostrar logo para vocês. Eu vou executar alguns exemplos para mostrar para vocês. Ele é bem interessante mesmo. Então aqui nós temos um exemplo, ou no caso do novo teste, que são específicos do bash. E aqui tem um padrão caso você queira. Aqui temos mais um exemplo de bashismo, que é esse exemplo de função. Essa aqui é a função POSIX. Essa aqui é a função do bash mesmo. Então esse aqui tem maior compatibilidade. Outro exemplo de bashismo, que é esse padrão aqui, que é um recurso do bash. E aqui a gente tem uma certa alternativa. Mas esse aqui então é um exemplo de POSIX também que você pode estar usando. Claro, o bash ele te permite comandos mais simplificados, sintaxes mais simplificadas, né? Mas nem sempre isso obedece aos padrões do POSIX. Claro, muito dele é POSIX, mas ele também tem recursos extras, que são chamados de bashismo. Então, quando que você vai usar o POSIX? Primeiro, em questão de portabilidade, com certeza, se você deseja que o seu script funcione em vários sistemas, Linux, BSD, macOS e entre outros, sem modificações ou o mínimo de modificações possíveis. Scripts em ambientes restritos, como sistemas embarcados init-ham fs ou BusyBox. E daí são bem limitados mesmo. Aí esses sistemas eles seguem o padrão POSIX, mas tem que tomar cuidado que o BusyBox ele tem algumas limitações em relação ao POSIX também. Aí você precisa conhecer essas limitações. Claro, no caso você vai testando o que vai funcionar e o que não vai funcionar, mas é bom você ter conhecimento dessas limitações. Scripts de instalação ou inicialização, esse é importante, e daí eles precisam funcionar mesmo com recursos mínimos. Aí você vai precisar fazer ele mais básico possível. Sistemas compatíveis com o POSIX. A maioria dos sistemas Unix-like modernos são parcialmente ou amplamente compatíveis com o POSIX. O Linux, por exemplo, se você estiver usando Dash, ASH ou Bash em modo de POSIX. O modo POSIX você ativa com 7. Eu vou mostrar depois para vocês como vocês podem fazer a ativação do modo POSIX, mas vocês podem também testar com Dash, ASH ou então usar a ferramenta Shell Check. macOS, já que ele é baseado em BSD, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, AIX Solaris, BusyBox, embora limitado, como eu já havia falado para vocês.
Em scripts mais compatíveis, né, mais portáveis, é comum usar o hashbang bin para sh e testar com shells como o dash, que são mais estritos quanto à conformidade POSIX. Agora, como você vai fazer a verificação se um script está dentro do POSIX? Como eu falei, shell check e também o dash. Eu vou então mostrar para vocês um uso do shell check. Como vocês vão fazer então? Eu vou abrir aqui o terminal. Então, esse é o terminal. Eu vou entrar no meu projeto do Git. Aqui tem alguns scripts que eu vou testar. Esse aqui é um projeto que eu tenho na internet que eu vou divulgar a seguir. Já tem alguns scripts, já tem o repositório do GitHub, mas eu não apresentei ele ainda. Então eu vou testar algum desses scripts para ver se ele segue o padrão POSIX. Então, o que eu vou fazer? Shell check. Eu vou testar com sh e vou testar esse aqui. E vocês podem ver que ele ainda achou alguma coisa. Ó, POSIX, sh, ele é indefinido. Ah, esse aqui eu vou ter que arrumar, ó. Esse aqui eu vou ter que arrumar. Ele mostrou um alerta sobre o POSIX do sh. É basicamente isso que ele vai mostrar para vocês. E ele vai fazer essa checagem. Geralmente vai ter isso aqui, ó. Ele vai te dar um alerta no POSIX, que ele é indefinido. Significa que muito provavelmente isso aqui pode dar problema uma hora. Então eu vou ver se tem algum 100% POSIX. Então esse aqui tá 100%. Esse aqui tá 100%. Ó. Nenhuma mensagem mesmo 100%. Quer dizer que isso aqui tá 100%. Ó. Aí vocês podem verificar dessa forma. Tem também, deixa eu ver aqui. Esse aqui demora um pouco para analisar e vocês podem ver, ó. Esse aqui não segue o padrão POSIX, tá? Esse aqui ele foi feito pro bash mesmo. Então você vai ver bastante disso aqui, ó. Em POSIX sh, ele tá indefinido. Esse aqui não segue o padrão POSIX. Pode esquecer. Também o objetivo desse script não é seguir o padrão POSIX. Ele tem uma proposta um pouco diferente. Tudo que tiver de erro, tudo que tiver de problema, ele vai então apresentar aqui pra gente. Agora, você pode mudar isso aqui. Esse aqui ele foi feito no bash. Ele foi feito pro bash. Aí ele vai dar, ó, um erro um pouco diferente. Tem alguns outros erros, olha, ele não tá mais dando problema de compatibilidade do POSIX, mas ele tá dando outros alertas. Ele te dá essa informação aqui, ó. Isso aqui ele não é if then else. Eu faço muito isso, eu uso muito isso, só que claro, você tem que tomar cuidado na hora de usar dessa forma, né? Se B der errado, ele vai executar o C de qualquer maneira. Aqui desse exemplo, é por isso que ele mostra que não é if then else, porque o problema é o seguinte: se isso aqui der true, se isso aqui der verdadeiro, se a saída for 0, ele vai executar o B, senão ele vai executar o C. Se a saída de A ele dá 0, ele vai executar o B normalmente. Só que se o B der errado, ele vai executar o C. Se der uma saída diferente de 0 no A, ele vai pular direto para o C. Essa é a lógica. É por isso que ele marca que ele não é if then else. Então isso aqui ele tem seus problemas. E aí você precisa conhecer o problema, você precisa conhecer os comandos que você vai usar, né, para tomar cuidado, né, para não dar nenhum erro na hora de você usar desse método. Ele tá dando bastante problemas aqui, ó. Soluções também ele dá. Aqui tem um problema, aquele em alguns casos ele dá a solução. O shell check aí, ele é bem interessante para você deixar, né? É para evitar erro mesmo. Aí você pode verificar se ele é compatível com POSIX, que ele vai dar as mensagens de alerta. E também se tá tudo certo, se tá tudo ok. Alguns informativos, alguns alertas, ele também vai mostrar para vocês o que ele recomenda e o que ele não recomenda. Com o Dash eu não vou mostrar. Não há a necessidade, porque você simplesmente vai literalmente executar o script. Eu quase ia esquecendo do modo, né, o modo POSIX do Bash. Aqui, ó, set -o POSIX.
Ó, vocês vê que já tem alguma coisa de errada no Bash IRC, que ele acabou vendo algum problema. Aí para desativar, sim, deixa eu ver, desativou dessa forma. Ativa dessa forma, desativa dessa forma. Desse jeito aqui, ó. Aqui é comando aqui pro Bash mesmo. Lembrando também que variáveis de ambiente também podem ser definidas pelo padrão POSIX. Tem muita variável de ambiente que você pode usar em seus scripts com segurança. Eu acabei não colocando aqui para vocês, mas eu vi também, né, no POSIX, né? Mas eu também vi no POSIX que tem bastante variável que você pode usar também com segurança nos scripts, porque eles são POSIX, eles seguem o padrão POSIX. Então pode usar sem problemas. Então, para concluir, ele é essencial para quem escreve scripts portáteis e confiáveis. Embora recursos de shell avançados como o Bash eles ofereçam praticidade, seguir o padrão POSIX ele garante que seus scripts funcionem em múltiplos ambientes. Saber a diferença entre o POSIX e o Bashismo, por exemplo, é um passo importante para scripts mais robustos e compatíveis com mais de um sistema operacional. E antes de fechar o vídeo, eu queria mostrar para vocês então as documentações sobre o POSIX. O Shell Check também é importante mostrar para vocês que vocês podem fazer o download facilmente. Esse aqui então é o documento do POSIX, publicado no pubs.opengroup.org. Então eles publicam o padrão POSIX aqui para você ler. Esse é o nome do padrão, essa aqui é a versão atual, aqui ó, essa é a versão atual, a última versão de 2024. Aqui tem as versões anteriores, vocês podem ver que houve uma atualização em 2008, 2013, 2016 e 2018. E aqui vocês podem ver, ó, variáveis de ambiente, expressões regulares, ó, o padrão de expressão regular, as categorias de expressão regular, a explicação deles, variáveis de ambiente. Aqui tem bastante variáveis de ambiente que podem ser usadas tranquilamente que seguem o padrão POSIX. Essa parte aqui, né, de convenções de utilitários, tem essa sintaxe de comando que é padrão POSIX. Então, um comando, se você quiser que ele seguisse o padrão POSIX, você pode usar então dessa forma. Tem bastante desse padrão. Isso aqui é padrão POSIX. Padrão POSIX para você criar os seus comandos. E tem várias outras definições que você pode estar verificando. E também tem de comandos e utilitários. Olha aqui que interessante. Tot, eval, eval, exec. É que vocês conseguem ver para que ele vai ser usado. E tem bastante informações aqui também, ó. Tem bastante informação também. Você pode verificar então os comandos que são padrão POSIX por aqui também. É uma documentação bem extensa, tem muita coisa para ler sobre as normas, sobre o padrão de normalização. Tem bastante coisa mesmo. E aqui o projeto que eu falei, né, o Shell Check. Aqui você vai direto no GitHub. E você pode fazer o download por aqui. Você pode baixar o binário mesmo. Agora, se você tiver para instalar na sua distribuição, você não vai precisar fazer por aqui. Mas se você quiser algo mais portátil, tá aqui, ó. Shell Check Linux x8664. É para 64 bits. Para 32 bits eu não sei se tem. Eu acho que só compilando. Mas aqui para baixar diretamente tem 64 bits, né? E arquiteturas ARM também. Então nós vamos fechar o vídeo por aqui. E esse é o básico sobre o padrão POSIX para quem está começando aí e quer conhecer sobre o que é esse padrão POSIX. Então, para finalizar, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa explicação, né? Eu tentei deixar bem mais claro possível. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!